trazendo hoje para vocês indicação de literatura contemporânea latino-americana desse colombiano que eu acho assim tem muitas chances de eventualmente levar o Nobel, mas assim daqui vários anos, tá? Porque ele ainda é jovem, tá no início dos 50 anos, então ainda tem assim muita tinta para queimar. E eu tô falando do Juan Gabriel Vázquez, e o livro que eu quero indicar para vocês hoje é O Ruído das Coisas ao Cair. Eu já vou adiantar, tá? É uma indicação assim muito fácil, muito tranquila de fazer. É um livraço em que a gente vai ter como centro temático dessa história o efeito do narcotráfico na vida das pessoas que não estão envolvidas nessas atividades ilegais. E falando assim, talvez vocês comecem a pensar que vai ser um livro, um thriller, talvez um livro policial, mas não é, não é. É muito mais um drama psicológico, e um drama psicológico extremamente interessante, sagaz, e eu acho também muito gostoso de ler, muito interessante de acompanhar. O jeito que o Vázquez escreve é assim, absurdamente lindo e sinestésico, tem uma dinâmica muito interessante nas descrições espaciais e também psicológica dos personagens. Ele consegue fazer com que a gente veja esses personagens de forma plena, com descrições assim bem econômicas. Mesmo aqueles que aparecem pouco, você já vê uma profundidade muito interessante, muito artística no desenho dessas pessoas. E a história do livro vai ser a gente acompanhando a vida desse professor de direito que acaba fazendo uma amizade acidental com uma pessoa que está envolvida com o tráfico. Ele tem esse grande evento que muda a vida dele para sempre. E eu poderia até falar, não ia estragar a graça do livro, porque não é um livro de reviravoltas, não é um livro de grandes pivôs na narrativa, não é um thriller policial, não é um drama de mistério, não é um livro de detetive, tá? É um drama psicológico. É um drama psicológico que trata principalmente sobre trauma, e um trauma físico, mas principalmente mental. E é isso que a gente vai acompanhar, as descobertas que esse professor vai fazer depois desse evento, como que a vida dele vai mudar. E é uma narrativa extremamente inteligente, extremamente sagaz, extremamente viva, porque o Vázquez consegue colocar a gente dentro da mente desses personagens, fazer com que a gente sinta cada um desses ladrilhos molhados pela chuva da rua de Bogotá, em que eles vão transicionar por diversas eras. Uma história que se passa na década de 30, se passa na década de 60 e principalmente na década de 90, que é onde esse professor, o Antônio, está contando pra gente essa história. A gente descobre a história através da voz do Antônio, mas tem um segundo personagem principal que é até meio inesperado, que a gente vai acompanhar tão de tão perto, essa personagem, que é uma personagem extremamente rica, maravilhosa, muito interessante e também, é claro, muito trágica, como são todos os personagens desse livro. Mas é uma tragédia muito humana, muito pessoal, muito próxima da gente, só que contado com um grande empenho artístico. É um livro maravilhoso, tá? Mas não é uma leitura difícil no sentido de língua, da forma com que ele constrói a prosa. É uma prosa inteligente, é uma prosa muito dinâmica, mas não é uma prosa intransponível. E é um livro que ele vai ter algumas referências a outros autores, a eventos que estavam acontecendo na época. É um livro em que se passa sobre a sombra, né, do Pablo Escobar, em que está essa população ainda traumatizada com as explosões, com as quedas de aviões. Isso permeia muito a narrativa. Mas uma coisa que também faz com que eu recomende com muito vigor esse livro é que ele tem uma referência a uma música do Mothers of Invention, o Who Needs the Peace Corps, que é uma música muito interessante e ela está muito bem contextualizada. Eu gosto quando essas referências são feitas para meio que nos colocar no zeitgeist daquela época, e eu achei que foi muito bem encaixada dentro da narrativa dessa trama aqui. E é um livro com uma narrativa muito violenta, mas a gente nunca vê diretamente a violência, nunca está na nossa frente, na nossa cara. Ela acontece assim nos limiares, nas fronteiras da narrativa, e é isso que eu acho muito inteligente, o jeito que ele mostra de forma psicológica as consequências dessa violência na vida das pessoas. A preocupação do Vázquez parece ser semear a personalidade dessas pessoas para que a gente entenda da onde que vem essas decisões, por que elas estão agindo do jeito que elas estão agindo, porque muitas vezes as nossas ações não são frutos de uma racionalidade fria, mas sim de traumas. São essas psiques já assim sequeladas por esses traumas muitas vezes geracionais. Então é um livro muito fácil de recomendar, muito inteligente, muito interessante. Literatura colombiana, literatura latino-americana, literatura contemporânea da mais grandíssima qualidade.